Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo em parceria com a Raiza. No vídeo de hoje vamos continuar com aquele trabalho em nosso protocolo serial proprietário e vamos ver como fazer uma comunicação com mais receptores, o que é bem bacana, bem útil na prática. Deixe o seu like e se inscreva por aqui, tem amplo conteúdo para você. Raiza.com.br para você turbinar o seu laboratório de eletrônica. E nas suas compras na Raiza, utilize o cupom WRKidsRaiza para 7% de desconto em toda a loja. Vamos para o vídeo de hoje. Segura aí. O que nós tínhamos até agora era a comunicação entre TX e RX. Basicamente um transmissor envia um sinal de dados aqui para o receptor. Tem duas linhas, né? Você sabe. Tem os dados e tem a linha de clock. Então vamos inserir aqui para que fique bem destacado isso. Então, linha de dados e linha de clock é o que implementamos até agora. Inclusive, implementamos a detecção de erro, o famoso checksum, no nosso protocolo, que envia um byte padrão, que determinamos para o nosso protocolo FF em hexa, depois 2 bytes consecutivos contendo a soma de toda a informação que enviamos. E agora, para comunicar com mais receptores, eu tenho aqui um único receptor, eu tenho algumas alternativas. Então nós temos aqui o exemplo RXA, B até o N. Fica mais claro se eu colocar como 1, 2 e N de número, então o enésimo receptor. Linha de clock, linha de dados. Nesse tipo de comunicação é possível de se inserir, por exemplo, linhas, vou tentar fazer aqui em real time no diagrama, linhas chamadas de chip select. Então você já deve ter visto algo parecido em um SPI, por exemplo, protocolo SPI. Então o transmissor, que agora quando nós comunicamos com mais dispositivos podemos chamar de master, aqui nós podemos, por padrão de comunicação, chamar de slave. Então, slave 1, 2 e o enésimo slave. Eu envio um sinal de chip select, ativando o dispositivo e informando a esse receptor que ele está tendo que receber um dado. Eu vou adicionar os demais aqui. Então aqui seria o chip select do segundo, e aqui vamos pegar novamente uma seta, fazer um esboço aqui para você entender apenas. O chip select do terceiro. Então nós temos vias de seleção aqui nos diferentes slaves, para que quando eu quero enviar um dado para aquele slave em particular, eu aciono por chip select. Qual que é a desvantagem desse método? Claramente você já percebeu que é o uso de mais saídas do meu master. Então preciso requisitar mais outputs, mais pinos de saída do dispositivo principal para acionar os N slaves. Então se eu tivesse 8 slaves para comunicar, teria necessidade de ter 8 pinos de saída. Poderia utilizar um expansor, mas aí a coisa já começa a ficar mais complexa. Então, qual a ideia para o nosso protocolo em particular? Já implementei aqui um esboço. Eu vou colocar aqui também master. Esse aqui é o slave A. Vou continuar utilizando um para ficar compatível aqui. 2, 3, 4, 5 até o enésimo slave. Eu vou ter as mesmas vias, portanto o mesmo hardware. Então uma via de clock, uma via de dados, que vai conectar os diferentes dispositivos, e como eles são em tree state, alta impedância, eu posso conectá-los todos neste barramento de comunicação. Então o nosso protocolo, que você já lembra bem que estávamos enviando a informação, seguida do byte FF em hexa, para indicar que é início do envio do checksum. Então nós temos o checksum high, ou seja, o byte mais significativo,
o checksum, o low, menos significativo. E agora eu vou enviar mais um byte de endereço. Então o último byte do meu protocolo será o endereço. Cada um dos slaves terá um endereço em particular. De modo que o master envia informação, FF, checksum, byte de endereço. Sendo compatível com o slave que eu quero comunicar, esse slave vai receber a mensagem e vai processá-la. Senão, ele não faz nada. Então, posso ter diversos slaves. Na teoria, eu poderia ter até 256. Na prática, é um pouco diferente, de acordo com a nossa implementação. Também tem as questões de fan-in, fan-out dos dispositivos, mas eu posso comunicar de forma mais prática, utilizando o mesmo hardware, mais dispositivos receptores. E é isso que eu mostro para você no software aqui. O software do transmissor, ele apresenta o envio deste endereço. No momento de enviar a mensagem, nós vamos fazer o seguinte. Estou aqui na função WriteData. O que eu mudei nela foi o seguinte. Nós temos o pressionar, eu tenho um endereço adicional, um byte aqui ADDR, que eu começo com 0. Sendo 0 esse byte, eu não escrevi nada nele, obviamente. Então eu vou processar o clique e solta do botão. Clicando e soltando, eu vou ler o bit mais significativo do porte B, que é onde está o nosso DIP de configuração de dados. Se eu mostrar aqui o esquemático, você vai lembrar. Então o nosso DIP 8 aqui, eu vou utilizar o RB7 para informar que eu vou enviar um endereço. Então o endereço começa de 80 e vai até FF, nesse caso aqui que configuramos. Você pode utilizar de outras formas, basta configurar como você deseja. Mas, então aqui eu vou ler o bit 7, se for 0, eu faço o mesmo que fazíamos anteriormente, preencher o buffer com o conteúdo de porte B, os meus bytes de informação. Se não, significa que colocamos em 1 o bit mais significativo e eu vou armazenar o porte B como um endereço. Então, eu armazeno o conteúdo em ADDR. E eu vou imprimir um ponto no LCD do master para eu saber que estou pronto para transmitir. Agora a transmissão só ocorre quando o endereço estiver gravado. É isso que eu garanto com este outro if aqui. Se o endereço for verdadeiro, eu chamo a função sendData. Então eu passo o buffer para ela, o número atual do meu contador de colunas e agora o endereço. Então adicionei mais esse parâmetro em sendData. Legal? Tá aí. Agora nós vamos fazer a leitura do botão de envio, clica e solta. Eu processo o checksum, como vimos nas últimas aulas, e armazeno em check. E aí, nos próximos conteúdos do meu buffer de dados, eu vou armazenar FF, vou armazenar o checksum, byte mais significativo e menos significativo, e agora eu vou adicionar como extra o parâmetro de endereço, o address, lá na última posição de todo o meu envio. Informação, FF, checksum, endereço. Está assim o nosso protocolo. Então, aqui eu armazeno em CS, imprimo na tela, como vínhamos fazendo, para verificar, depois comparar com o receptor. Aqui eu faço for, somo 4 agora, que eu tenho um byte adicional, antes somávamos 3. E eu envio na linha de dados esta informação, tá certo? Vamos agora para a bancada ver funcionando com um único slave, um único receptor. E na semana que vem eu explico para vocês o software do receptor, que já está implementado, mas eu vou explicar daí o software na semana que vem, porque aí eu quero mostrar e apresentar para você o receptor funcionando com mais dispositivos de recepção. Então vou ter, por exemplo, um receptor com endereço 81 em hexa, um segundo receptor com endereço 82 em hexa. E eu conseguirei definir para qual dos dois
a mensagem será de fato enviada e processada a partir do master. Bancada agora! Venha comigo! Tá aí o nosso circuito prático, estou alimentando com a mesma fonte, você já sabe, já testamos e funciona em fontes independentes, só que eu preciso necessariamente do fio preto aqui para fazer a comunicação, caso utilize fontes independentes. Aqui está a via de clock, aqui a via de dados, esse é o transmissor e esse é o receptor. Então o que eu vou fazer é escrever uma mensagem aqui. Toda vez que eu clico em Write, eu de fato escrevo. Então ele passa para a próxima posição aqui do meu buffer. Essas 3 letras. Então veja que quando eu colocar o bit 7 em 1, eu vou entrar no modo de endereço. Este receptor está para o endereço 81 em hexa. É o que eu configurei na DIP agora. 10000001. Escrevendo aqui, temos o ponto indicando que a mensagem está pronta para ser enviada. Agora eu só preciso dar um send e eu recebo corretamente. Veja que eu recebi o A, C e o B, um OK, e de fato o checksum fechou aqui, 198, 198. Bacana demais. Só que agora eu vou testar com você o endereço diferente. Então olha só, vou reiniciar aqui. Vamos colocar mais uma mensagem curta aqui. E agora eu vou configurar o endereço. Então vamos colocar aqui o bit 7 em 1. 81 seria o endereço correto para este receptor aqui, mas eu vou colocar agora 82. Gravando o endereço no buffer, o ponto indica que gravou corretamente. Send, recebeu uma interrogação. Na realidade, eu processei no próprio receptor a interrogação, porque o endereço é incorreto, como vimos no software. Então, pela lógica, eu não processo nada, eu só, como dito, estou escrevendo essa interrogação para comprovar que estamos com o endereço errado nesse caso aqui. Sensacional! Se você gosta de microcontroladores, temos cursos de diversos microcontroladores. Tem PIC, STM32, tem AVR, tem também quem gosta de Arduino, ESP32, tem linguagem C, você que quer programar softwares como esse. Tudo na descrição, invista no seu conhecimento. Eu vou agora testar com você. Posso usar esse preto aqui. Conectar o osciloscópio para testar os sinais, para verificar os sinais da linha de dados e a linha de clock. E vermos o bit de endereço sendo transmitido. Então vou conectar aqui, o canal amarelo do osciloscópio está na linha de dados e o canal azul na linha de clock. Vou reiniciar os dispositivos, aqui no master eu vou escrever uma mensagem, só um B mesmo, pode ser, e aí eu vou configurar o endereço correto, 81. Right. E aí antes de clicar no Send, eu vou configurar o osciloscópio. O osciloscópio então está com o canal azul para o clock e o canal amarelo para os dados. Vamos deixar aqui ambos em 2 volts por divisão. Vou dar um single, enviar a informação. Vou precisar de mais memória aqui no instrumento. Single de novo, envio da informação, pouquinho mais de memória, single, envio, agora sim.
Vamos usar o Wave Inspector para nos ajudar aqui na busca, que está na memória do instrumento. Então aqui começa a transmissão com a minha informação, que é o 42 em hexa, lembrando que o nosso protocolo envia o menos significativo primeiro, sempre valida na borda de subida. Então aqui é 01, falar de trás para frente um byte é mais complicado, então vamos por aqui, ó, 0100 0010, 42 em hexa, que é aquele B que enviamos. O FF é bacana que claramente eu posso vê-lo aqui. O byte FF eu vejo tudo em nível alto durante 8 bits, 8 pulsos de clock. Depois nós temos o checksum. Primeiro é 0, que eu já vejo aqui, ó, usando o Wave Inspector. E o segundo é o 66 decimal, que é 0100 0010, o mesmo byte de B, afinal eu enviei apenas um B como informação, então o checksum será o próprio valor de B, como sabemos. E por fim, o endereço, tá aqui ele, ó, que legal, hein? Claramente estamos vendo aqui o 10000001, que é o 81 em hexa, o endereço para o meu receptor. Comprovado o funcionamento de todo o nosso protocolo aqui para você. Semana que vem vamos fazer o teste com mais de um slave e tentar escrever as informações distintas entre os dois dispositivos. Concluímos mais um vídeo em parceria com a Raiza. Não esqueça do like, maratone o conteúdo, lembre dos cursos também disponíveis na descrição. Bons projetos, aquele abraço e até o próximo vídeo.